Olá, boa tarde pais, boa tarde alunos. Vamos começar mais uma aula. Hoje é dia 28/9, uma segunda-feira, estamos começando aí a semana, mais uma semana de aula remota, né? De aula pela internet. Desde já eu já agradeço aos alunos que participaram na semana passada, foi bem criativo. E também eu já peço a todos os pais que assistam essa videoaula e passe para os alunos, para os seus filhos, falando das páginas, deixa eles assistirem, para poder eles verem como podem me pedir ajuda para poder a gente dar continuidade às aulas. É muito importante que eles participem, pai, né? Eu preciso da chamada, eu preciso das fotos para que eu possa fazer com que eles progridam, viu? Então, muito obrigado desde já pela participação de todos. Vamos começar nossa aula. Então, eu trouxe uma acolhida do dia, como prometido, todo dia eu vou falar sobre alguma coisa. E eu vim falar um pouquinho sobre a escravidão, né? Como todo mundo sabe, lá no livro de história, a gente sempre estuda sobre anos e anos e anos de escravidão que houve, né, dos negros em todo o mundo, aqui no Brasil. E existia a nossa princesa Isabel, que ela lutava, né, sobre isso, lutava com seus pais, né? Ela nasceu princesa, mas nunca concordou com a escravidão. E aí ela teve uma ideia, né, de fazer com que pelo menos os bebês, quando nascessem já livres. E aí, hoje, 28 de setembro, comemora-se a lei do ventre livre. É onde quando os bebezinhos, né, as mulheres na época, as negras, escravas, estavam grávidas, mas quando o bebê nascia, ele já nascia livres. Sem ter senhores, sem ter patrões, né? Sem ter donos, igual uma propriedade. E aí essa lei do ventre livre também foi conhecida como a Lei do Rio Branco. Foi uma lei apresentada na Câmara dos Deputados em 12 de maio de 1871. Sendo promulgada, né, ou seja, assinada e valendo, pode-se dizer com as palavras, né, bem popular, estava já em vigor aquela lei no dia 28, né, de setembro do mesmo ano, de 71, a fim de limitar a duração da escravidão. A ideia da princesa Isabel e os demais era que com o passar do tempo essa escravidão acabasse, porque os bebês que vinham nascendo já vinham nascendo livres, então não ia ter mais escravidão. A ideia dela realmente era essa, né? E principalmente no Brasil. E a lei propunha, a partir da data da sua promulgação, a concessão da alforria às crianças nascidas de mulheres escravas no Império do Brasil, né? E essa daí é a princesa Isabel, né, a Redentora. Ela foi a primeira deputada, olha que massa, achei muito legal saber disso. Ela é a primeira deputada do Brasil. Ela era à frente do seu tempo, né? Financiava alforria, ou seja, ela comprava os escravos com seu próprio dinheiro. Isso aconteceu antes dela assinar a Lei Áurea, né, em 1888. Então, hoje nós estamos conversando sobre isso, sobre a Lei do Ventre Livre, né, uma aulinha de história aqui no início. Em 1871, princesa Isabel assinava a Lei do Ventre Livre, viu? E assim foi abolida a escravidão no Brasil. Então, a Pro quer falar um pouquinho, agradecer do fundo do meu coração esses alunos que participaram, todos os alunos que participaram dessas aulas da semana passada, aulas remotas, que mandaram para mim atividades, que tiraram foto, que estavam aí todos animados, que ainda participaram também comigo na sala de bate-papo, que eu mandei um link, vou mandar hoje de novo a partir de 2 horas da tarde.
Vou mandar o link para qualquer aluno, até os pais mesmo, se quiserem entrar na sala virtual, na sala do WhatsApp e conversar diretamente comigo, ó, estou à disposição. Por favor, obrigado aí, ó, coloquei as carinhas, vou ver se toda vez nas aulas a gente coloca, pelo menos na segunda-feira, eu possa colocar as fotos desses alunos aí, ó, que não desistem, não me abandonem, por favor. E os demais que estão faltando, por favor, voltem. Quando chegar em casa, pais, passem esse vídeo, esse telefone para os alunos, para que eles possam acompanhar a turma, tá? Muito obrigada desde já. Beijo para cada um. Hoje a revisão da aula, né, foi a revisão de sexta-feira, dia 25, no livro de português e no livro de matemática, né? Vou dar só uma pincelada, né, que nós já corrigimos, apesar de que houve pouquíssimo aluno realmente que fez essa atividade, então tem gente devendo nessa atividade e hoje estou aguardando para poder a Pro dar uma olhadinha na foto, dar um vistozinho lá e devolver, tá certo? Então, a revisão no caderno de português vai ser nessa página 35, 36 e 37. A Pro vai falar só um pouquinho sobre o gráfico, né, que é o gênero textual que nós estamos estudando aí no caderno de português. Tem aqui a pergunta, né, isso? Um gráfico falando sobre lugares. Não é isso? Explicando um pouquinho, teve só nessa página 21 e 20 e 21, era só para vocês saberem o que realmente é um gráfico. Que gráfico não é só coisa de matemática, né? E como vamos ler um gráfico? Pela legenda, né? As cores ajudam a saber a porcentagem, a quantidade de cada, seja informação, cada assunto que tiver ali dividido naquele gráfico. E lembrando que existem vários modelos de gráficos. A Pro colocou lá no slide de sexta-feira. Se não lembrar, dá uma volta lá na aula para poder assistir novamente. Ou então veja a página aí do livro anterior, que também vai ajudar, tá certo? Então, português, essas duas páginas são só conteúdo para estudar um pouquinho. Matemática 35 a 37 vai continuar o assunto sobre geometria, né? Figuras geométricas espaciais. E aí tem umas questões, a questão 1 da página 35, tá perguntando, Letícia desenhou algumas figuras em seu caderno. Veja, aí tem a 1, a 2 e a 3. Figuras estão são a mesma figura, mas estão em posições diferentes. Sobre esses desenhos de Letícia, podemos dizer que aí tem 4 questões, 4 perguntas, e a pergunta correta vai ser: todos os desenhos são pirâmides, viu? A primeira, apenas o desenho 1 é uma pirâmide? Apenas o desenho 1 e 3 são pirâmide? Ela não desenhou nenhuma pirâmide? Ou todas são pirâmide? Então a resposta faz um xizinho, ou quem fez parabéns lá na última questão. A questão 2, veja uns desenhos que Mariana faz de figuras geométricas espaciais. E aí tem aí 1, 2, 3 e 4, né? Tô vendo aqui já de cara que tem 3 cilindros e um paralelepípedo, vamos supor. Pergunta da questão: desses desenhos, quais são de um cilindro? Quais são? Então, lá tem apenas o desenho 1. Não, o 1 mas não é só ele. Apenas o desenho 1 e 4 também são, mas não são só eles. Todos os desenhos 1, 3 e 4? Ou todos são cilindro? Não, todos não são, porque tem um paralelepípedo. Então, é a questão, o parênteses, né, onde tem, para você fazer um xizinho na terceira, tá certo?
Questão 3 são os cubos. A pergunta: sobre os cubos e sua planificação, é correto afirmar que. Então, tem aqui: a planificação é feita por retângulos e quadrados? Né? Existem mais vértices na planificação do cubo do que no próprio cubo? Interessante. O cubo e sua planificação possui a mesma quantidade de vértices? Não, porque a planificação aberta, o cubo fechadinho, né, as vértices são diferentes, a quantidade. Há mais quadrado na planificação do que no cubo? Interessante. Mas a resposta correta é a 2, viu? Faz um xizinho na segunda opção. Existe mais vértices na planificação, ou seja, no cubo aberto, na planificação do cubo, do que no próprio cubo, né? A caixinha do próprio cubo, não é isso? A resposta a pergunta da 4, sobre as vértices das figuras espaciais a seguir. É correto afirmar que. O que é correto? Então, tem várias figuras aí espaciais. Tem pirâmide, cilindro, tem um cone, tem um cubo, tem um paralelepípedo. Então, qual é a pergunta, a opção, né? O que é correto afirmar? O bloco retangular e o cubo têm a mesma quantidade de vértices? O cilindro e o cone têm a mesma quantidade de vértices? Não, porque o cilindro não tem vértices, não é isso? Já o cone tem um. O cone e a pirâmide têm a mesma quantidade? A mesma pirâmide? Não. Todas as figuras possuem quantidade de vértices diferentes uma das outras, né? Mas a opção correta é o bloco retangular e o cubo têm a mesma quantidade de vértices, não é isso? A quinta, veja alguns exemplos que Cauê fez. Então, tem aqui 1, 2, 3, que são cones, e a quarta é um cilindro, aí no caderno de matemática, né? Já estou na página 37, no finalzinho já. Pergunta: desses desenhos, quais não são cones? Não são. Apenas a 4? Apenas a figura 2 e 4? Apenas a 1, 3 e 4? Ou apenas 1, 2 e 4? A pergunta é quais não são cone. Então, é só a 4, tá certo? Essa é a nossa revisão de matemática, né? De português a Pro já falou. Então, vamos para a nossa aula de hoje. A aula de hoje, né? No caderno de português, vai ser só essas páginas aí. 22 e 23, não é isso? E 24. Observem os gráficos e suas legendas. Observe o gráfico e suas legendas. A Pro colocou aí esse gráfico, mas não é o mesmo gráfico que tá lá no livro, no caderninho de vocês, tá? Lá tem outro gráfico, mas é de pizza, redondo, do mesmo jeito. A Pro colocou só pra gente ter uma noção, tá certo? Aí no livro de vocês, no caderno, tá aí, lugares preferidos para viajar nas férias. Vamos supor, o tema, né? É o título do gráfico aí do caderno, do livro, né? Da página 21, 22. E aí tem as legendas azuis, tem a vermelha, tem a legenda azul claro, né? Que é o azul escuro e azul claro, roxo e um amarelo, né? Vejam aí, repetindo as legendas: azul claro, vermelho, amarelo e roxo, certo? E vem as perguntas. Aí tem a quantidade, não é isso? A quantidade de cada cor, uma cor maior, né? Com mais porção. No exemplo aí do slide da Pro, tem o vermelho. Já no caderno de vocês é o azul que é maior, certo? Mas só para dar uma ideia. Agora responda de acordo com o gráfico que foi trabalhado pela professora. Na questão aí, a professora, ela falou, né, no exercício, que a professora desenhou um quadro a seguir, né, que tem 4 opções de lugares do Nordeste, de praias do Nordeste, né? E a pergunta é, sobre qual assunto
qual o título, né? Qual o assunto, o gráfico em pizza está informando ao leitor. Então, tem duas perguntas, né? As viagens preferidas da professora, será que é isso? Ou é a história das regiões do Brasil? Então, vejam aí qual é, volta lá no assuntozinho, no conteúdo e responde, faz um X na resposta correta, tá certo? E aí manda a foto para a Pro corrigir se está certo ou está errado. 2. Qual é o lugar mais desejado pelas pessoas para viajar? Né? Lá no gráfico. Qual é o lugar mais desejado? Ou seja, qual é a parte do gráfico que está maior? Qual é a cor que está maior? Né? Vai lá na legenda e vê a mesma cor e o que é que está escrito. Né? Ali já é a opção que ganhou, né? Que foi mais desejado para viajar. A 3. Você pode afirmar que mais de 50% tiveram a mesma escolha, né? O que é 50%? Vamos voltar lá em matemática, né? Se tem 100, 50% é a metade, né? Se tem 10, 50% é 5. Sempre é a metade do todo. Então, o gráfico, aqui no gráfico da Pro, nesse slide, tá o vermelho. O vermelho tá a metade do todo, tá a metade? Não, né? Tá mais da metade? Então, a pergunta é essa, né? Se você afirma que mais de 50% tiveram a mesma escolha, mais de 50%. E aí explica por quê. Por que eles tiveram esse mais de 50%, certo? Explica lá. A questão 4, o livro está pedindo para vocês desenharem um gráfico aí, um círculo, né? Aí eu creio que vocês já tem um círculo no caderno. Vocês vão desenhar onde cada parte do gráfico vai receber a mesma quantidade, pode-se dizer de quê? De votos, né? De votos de viagens, né? Viagens nas regiões. Então, vocês vão desenhar um gráfico e manda para mim a foto para poder aprover como foi que você desenhou. Tem que ser 4, você vai dividir em 4 e todas as 4 tem que ficar a mesma quantidade, tá certo? A última questão, qual região foi a menos voltada? Então, veja bem, na 2 é a mais voltada, na 5 é a menos voltada, tá certo? É o gráfico que que ficou com menos pedacinho, né? Ficou um pedacinho menor. Veja lá qual é a cor e qual é a quantidade, né? E você coloca lá a cor, tá certo? E é isso, né? 5 é essa questão, terminamos a página até a 24, não é isso? Essa aula. Lembrando que estou aqui sempre online, esperando suas dúvidas, as dúvidas das crianças, ou conversar, viu? Pedir ajuda. Lembre-se que estou aguardando aí, a Pro até colocou novamente aí, eu grávida, né? Que a Pro tá grávida, esperando as fotos das atividades para poder a Pro dar um visto, tá bom? Então, boa aula. Estou aqui, vou abrir a sala de bate-papo, a sala de aula virtual, 2 horas da tarde. Vou ficar até 4, 5 horas da tarde esperando os alunos que queiram bater um papo, que queiram me perguntar vídeo aula, né? Assim, não pessoalmente, mas pelo computador. Pro, não tô entendendo essa questão. E a Pro vai falar com vocês, tá certo? Por favor, me procurem, não deixem de me procurar, não deixem de tirar dúvidas, pais. Quando assistir o vídeo, por favor, quando tiver um tempinho, quando chegar em casa, se estiver no trabalho, quando chegar em casa, passa, por favor, o celular para os alunos. Eu estou sentindo a falta de muitos alunos que estão no grupo, mas não estão participando. Por favor, é para o bem deles e eu estou aqui para ajudar, certo? Fiquem todos com Deus. Boa aula a todos e tenham um excelente dia. Estou aqui, viu? Não esqueçam de mim.